Agora sim! Boa noite, senhoras e senhores. Dia 22 de março de 2021, 8 horas da noite, começando mais uma live. Hoje mais um papo muito legal com o nosso querido Dr. Rafael, advogado de imigração. Sejam muito bem-vindos às pessoas que estão entrando nessa live. Vai ser mais um papo muito bacana. Dr. Rafael, quando estiver aí, me manda um oi para eu poder te localizar. Aí, tô vendo que já entrou, Dr. Rafael. Me manda uma boa noite aqui pra gente já te chamar e começar, porque ó, a galera quer ir embora para os Estados Unidos. É isso aí. Ó, estamos em 120. Vamos chegar em 200 hoje. Hoje eu quero ver 200 nessa live aqui. 200. Quando chegar em 200, a gente vai selecionar duas pessoas para fazer uma consulta. Já estamos em quase 120, hein, galera? Vamos hoje em 200. Ah, e tem uma outra coisa aqui. Quero agradecer a todos que se inscreveram no Morarão da Web. Sala completamente cheia. Ah, assinamos o contrato hoje com vocês. Muito bom, Camila. Seja muito bem-vinda. Se Lula ganhar, tem que meter o pé. Gente, nós estamos preparando, eu não vou nem falar, cara, porque senão vai parecer sacanagem, mas a gente está preparando uma campanha de marketing que, se esse homem entrar, aí acabou, né? Aí a Morareua vai, ó. É isso aí. Doutor Rafael, manda boa noite aqui na hora que você... Eu vi que você já entrou, mas eu só não sei cadê você aqui. Me manda... Não é esse aqui. Natan... Ó, 127, 200. Ah, a Sônia quer morar em Miami. Quem não quer, Sônia? É isso aí. Ó, ué, cadê o Dr. Rafael? Deixa eu até mandar um WhatsApp pra ele. Manda um oi. Enfim, gente, então é o seguinte, ó. Essa semana, amanhã, temos Morarão da Web com a sala completamente lotada. Temos vaga, obviamente, para o próximo Morarão da Web, que a gente acabou de abrir, né, a sala. Então, quem não se inscreveu, se inscreva. Entrou Morarão da Web, participa da consulta. E se a gente bater 200 aqui hoje, aí eu já vou sortear duas pessoas para participar também. Partiu New York, muito bom. É isso aí. Só tô esperando aqui. O Dr. Rafael tá falando que já mandou 3. Não vi. Manda outro, por favor, Dr. Rafael. Qual é o melhor lugar para morar nos Estados Unidos? Depende de você. Dani Longo! Beijo pra você. Pô, esse daqui é... Saudade de vocês, viu? Eu já ouvi dizer que já tá com uns 4 filhos aí, cara. Ó, 160, hein? Mais 40 a gente já sorteia. E se bater em 500, a gente vai sortear uma viagem aqui para os Estados Unidos quando a fronteira abrir. Ó, como se inscreve? Manda o nome e o telefone que o Alexandre entra em contato. Só que lembra que tem custo. De graça nem relógio, hein? Cadê você, doutor? Tô te vendo aqui não, meu. Chega de filho. Ai. Ó, o outro quer morar em Nova York. Aí, ó. O cara tá falando que vai deixar o cabelo igual o meu. Então vai tá caindo tudo, cara. Eu tô ficando careca aqui. Tá, o negócio tá feio. Aliás, eu vou falar com um médico hoje. Se ele topar, eu vou fazer uma parceria com ele para mostrar uma transformação aqui. Mas não vai ser pro sexo feminino, não. Eu já tô bem resolvido, casado, eu já tô bem. Enfim, ó, 170 falta 30. Agora, doutor Rafael, eu vou ficar inventando aqui assunto até eu conseguir ver você aqui. Doutor, me manda um outro oi aqui, porque eu não vi você. Manda outro oi. Não está chegando aqui. B1, B2, turismo e negócio. Mas, doutor Rafael, ó, chega em 500, tem sorteio para quem indicar, para quem indicou o projeto, né? Ó, para quem indicar a galera. É isso aí, ó. Vou falar de coisa importante, doutor Rafael. Estamos batendo 180, tô doido para chamar duas pessoas no The Web. Fala, Rafa, eu tô parecendo um leiloeiro aqui, eu tô meio empolgado hoje. Pô, tô confuso também. Hã? Não só aí, você me mandando mensagem no WhatsApp, cada vez que eu ia pro WhatsApp para te responder, eu saía daqui, vice-versa. Ah, entendi. E Nova York, ó, tem gente aí falando que quer morar lá em Nova York. Olha uma coisa linda ali atrás de você, hein?
Belo sunset. Olha o pôr do sol. Hoje, Que sacanagem, hein, meu? Hoje ele Opa, bateu tirado. 206. Pera aí que a gente bateu 206. Agora é o seguinte, como que eu vou sortear essa bagaça? Vou descobrir aqui agora. Eu vou colocar aqui para cima, eu vou achar um aqui, ó. Aqui, ó. Salir Pinheiro, escolhe eu. Pronto, Salir tá escolhido. Muito bom. Deixa eu anotar aqui, ó. Salir, senão depois eu esqueço aqui, ó. Salir underline Pinheiro. Aqui, ó. Quantas são? Eu falei que se batesse 200 ia escolher 2. Tem Ok. aqui, ó. Robson Cláudio Ferreira. Robson Cláudio Ferreira. Como eu tô animado, se a gente bater 300, eu escolho mais 3. Pronto. 210. Falado, hein? Chegamos a 210 aí, ó. 210. Se bater 300, pronto. Ó, Salim Pinheiro e Robson Cláudio, manda um direct aí depois que eu vou falar. O Patrick ou o Alexandre vai entrar em contato com vocês para vocês participarem do On The Web. Não o de amanhã, porque a sala está lotada, mas no do começo do mês está marcado já. On The Web e consulta grátis para vocês. É isso aí, gente. Gentileza gera gentileza, certo? Vocês estão me ajudando, eu estou ajudando também. Eu vou lembrar os nomes, porque eles vão acabar na minha mesa mesmo. É isso aí. É isso aí. Muito bom, estamos já quase em 300, doutor. Mas vamos lá, ó. Tem 2 assuntos que eu queria puxar aqui na pauta hoje, né? O primeiro é um pouco da possível mudança na lei de imigração, que o Biden já falou, a questão dos ilegais, tal. Eu vou falar os 2 assuntos, você põe na ordem que você quiser, tá? Aí, Salir, muito bom, cara, muito bom. Olha, eu vou escolher, o pessoal tá reclamando aqui que eu escolhi só homem, é que eu fui no dedômetro aqui, gente, mas vamos lá, ó. Deixa eu escolher uma mulher aqui, pronto, aí eu dei mais um e acabou aqui, ó. Cadê? Lara Devec. Pronto, são 3 então que eu escolhi aqui, ó. Lara Devec. Os 3 aqui então, ó. Salim Pinheiro, Robson Cláudio e a Lara Devec. Os 3 vão participar, se quiserem, obviamente, do On The Web e da consulta. Vamos chegar em 300 que eu escolho mais 3. Pronto. Então é o seguinte. Eu estava falando da possível lei dos ilegais, né? Porque isso daí, de certa forma, vai impactar a vida de muita gente que já está nos Estados Unidos. Então, acho que um en passant disso daí é legal. E aquela possível lei do EB2, que não é do EB2NW, né? Da fila dos países que podem afetar as aplicações de EB, tá? Só lembrando aqui, gente, se bater 300, escolha mais 3. Todas as lives agora a gente vai fazer isso. Bateu 202. E seria legal falar um pouco do Premium Processing, do EB2NW. Como que tá? Vai, não vai. Vai, não vai. Tá uma briga aí. Não. Então, dos assuntos que a gente vai conversar hoje, esse é o mais fácil e rápido de falar. Não tem para falar. Não tem. Tá, não. Ainda não... Beleza. Aliás, a gente já discutiu isso em algumas outras lives, muitas vezes a gente já falou até com alguns clientes nossos. Existe uma certa estratégia jurídica, até de vez em quando, em não ter um Premium Process. Sim. Porque o Premium Process é uma faca de 2 gumes. É uma faca, ele pode agir tanto quanto a sua espada, quanto é uma armadilha. Porque não só, obviamente, né, você pagando a taxa adicional ao governo americano, você força o governo a te dar uma resposta em 15 dias. Sim. Que é um prazo incrivelmente menor do que o prazo normal de processamento do caso, que é 15 meses. A questão e eu sempre lembro isso para todos os nossos clientes, o governo americano e a burocracia americana é melhor do que a do Brasil? Sim, ela é. Mas continua sendo o governo. Continua Sim. sendo a burocracia. Sim. Ou seja, cada vez... E um pacote do EB2NW, tá? Uma aplicação do visto, tem umas 500 páginas. Então,
você coloca 500 páginas complexas, né? Porque ele é um caso complexo, ele demanda estudo de viabilidade financeira, ele demanda estudo de mercado, ele demanda toda a explicação de toda a experiência acadêmica e profissional do indivíduo e explicação em tudo sobre isso. Então, os casos do EB2NW, né, por ser para profissionais de habilidades excepcionais em ramos de benefício aos Estados Unidos, eles são, por si próprio, complexos. Não é entendeu? Um documentinho qualquer, escrito numa carta qualquer, mandado para um lugar qualquer. Por isso que, de vez em quando, colocar 500 folhas na frente de um oficial do governo, um burocrata do governo qualquer, e falar que ele tem 15 dias para analisar aquele caso e mais 100 outros, o que vai acontecer é que você... Porque ele vai achar o primeiro erro e mandar você para o final da fila. Lógico. Basicamente, ou pior ainda, ele não vai folhear as 500 páginas, mas, por lei, ele é obrigado a prestar algum tipo de resposta. Como ele não folheou tudo ainda, ele não vai negar. Como ele não folheou tudo ainda, ele não vai aprovar. Só que ele vai fazer uma auditoria do caso, repetindo basicamente tudo que você já enviou. Por quê? Porque precisa? Não, para ganhar mais tempo. Porque aí uma vez ele vai jogar o caso de volta para o seu colo, para ele ganhar mais tempo, para você basicamente reapresentar o caso todo, e eventualmente cair de volta na mesa dele com mais 15 dias para ele analisar, mas aí ele já se ganhou pelo menos uns 3, 4 meses. Sim. Tá? Então esse é um dos motivos que, de vez em quando, a não ser que for uma grande emergência, realmente uma grande emergência, não porque eu quero, mas porque eu preciso do Premium Process, a gente geralmente não recomenda para os nossos clientes, mesmo se fosse capaz para o EB2NW, que não é ainda. Sim. Vamos lá. Eu queria que você fizesse um preâmbulo, e aqui, gente, é importante vocês entenderem o preâmbulo da história para depois a gente entrar nos pormenores, porque quando eu falo sobre essa possível mudança da lei da fila dos países, tem gente até que já falou assim, porra, eu não vou aplicar agora porque eu não tenho dinheiro até outubro desse ano, ou seja, entendem completamente errado, né? Então eu queria que todo mundo que está aqui, que quer aplicar algum tipo de green card, né, um EB da vida, entenda um pouco dessa lei que o Dr. Rafael vai falar, para depois a gente falar de possíveis mudanças ou não, que é a questão da fila entre países. Você quer explicar um pouco das cotas? Vou dar um resumo. É um termo, uma matéria também relativamente complexa, porque ela envolve vários cálculos, né, de várias prioridades e etc, etc. Mas, resumo é o seguinte, tanto na área de imigração baseada em laços familiares, quanto na área de imigração baseada em emprego ou investimento, né, que seriam os EBs. EB significa Employment Based, certo? Existem diversas prioridades, dadas, obviamente, baseado na qualificação dos indivíduos. Então, um EB1, né, para pessoas extraordinárias, prioridade mais alta. O EB2, para pessoas de habilidades excepcionais, um pouco mais baixa. O EB3, para profissionais qualificados, um pouco mais baixo, certo? E assim por diante. A lei, quando ela foi inicialmente escrita, em 1990, ela cogita que nenhum país pode ter, né, em cada ano calendário, mais do que pode, né, vamos dizer, cidadãos de nenhum país podem preencher mais do que 7% dos vistos dados para todo mundo no mundo inteiro. Então, o que acontece é que vários países, eles, por uma questão de tamanho do país e interesse de morar nos Estados Unidos, eles enviam, obviamente, muito mais gente para os Estados Unidos do que diversos outros países. E a imigração, a lei foi redigida dessa maneira para que esses países não contem com toda a imigração do mundo daquele ano. Então, né, por causa dessas cotas, uma vez que algum devido país chega aos seus 7%, ali acaba a imigração de indivíduos daquele país durante aquele ano.
E aí a mesma coisa, né, acontece nos outros anos. E uma vez que acaba o número de casos que são processados naquela categoria para aquele país naquele ano, aí começa uma fila para indivíduos daquele país. Sim. Agora, essa foi quando foi escrita a lei em 1990, na época ninguém cogitava como seria, né, o fluxo de imigração ao longo da próxima década, 20 anos, 30 anos, etc, etc, etc. Tá? Isso só um parênteses, isso justifica, obviamente, o porquê que um EB5 na China demora 12 anos para sair, 15 anos, e no Brasil hoje em dia eu diria 3 anos, 2 anos e meio a 3 anos, no mínimo. É Exato. isso que justifica a diferença de tempo, certo? Por quê? Porque vai criando a fila lá do EB2NW. A China deve demorar hoje 15 anos também, no mínimo. Tá. Vamos fazer, por exemplo, não uma conta rápida, né? Mas só para usar números bem básicos. Vamos dizer que 100 mil pessoas, os Estados Unidos emitem 100 mil green cards por ano. Obviamente, o número é muito maior, não vamos usar o número de 100 mil. Tá? E vamos dizer que a China, né, 7 mil já foram emitidos para chineses. Só que 3.500 foram emitidos para brasileiros. Ou seja, durante o ano de 2021, não mais nenhum outro green card vai ser emitido para chinês. Porque naquela categoria, porque já chegou no 7%. Só que para brasileiro tem mais para preencher ainda. Sim. E, né, aí o que acontece é que chega no final do ano, se algum país não preenche ou outros preenchem, aí tem uma redistribuição. Mas Sim. alguns países, em principal, China, Índia e México, que com certeza são os países que têm o maior frequência, o maior nível, né, maior volume de imigração para os Estados Unidos, esses não só sempre têm uma fila, mas hoje, após anos e anos e anos e anos e anos de ir crescendo uma fila, essas filas são de 10 anos, 15 anos em alguns casos. Agora, e também ao longo dos anos, as pessoas vêm falando, puxa, mas isso é justo? Coitado dos chineses, né? Coitado dos indianos. Isso é justo para eles? Algumas pessoas vão falar que não é. E aí, ao longo dos anos, né, várias maneiras foram apresentadas, discutidas, desenvolvidas para tentar, né, egalitar o negócio. Sim. Uma das maneiras foi, ok, então vamos eliminar essa questão de cota. Não tem mais cota. Chegou, aplicou, tem visto disponível, vamos embora. Ou seja, se o nosso número de máximo de vistos durante o ano é 100 mil, os primeiros 100 mil que aplicarem, levaram o visto. O resto entra na fila. Teoricamente, isso faria sentido, certo? Seria bem justo. A questão é que... mais ou menos, né? Porque tem 1,5 bi de chinês, né? Contra 200 milhões de brasileiros. Não só isso. Tem 1,5 bi de chinês. Tem 1,5 bi de indiano. Sim. Tem também uma porrada de mexicano. Eu estou falando, esses são os países que tem mais volume... Sim. De imigração para os Estados Unidos. Ou seja... só Índia e China tem meio mundo, porra. Exato. Tem 1,5 bi oficial, né? Mas ali ninguém nem conta. Então... Vai nascendo, vai indo porra. E a última proposta de lei, que foi... Essa não foi a primeira versão dessa proposta, tá? Ou desse pensamento, desse cálculo. Vamos eliminar as cotas. Essa não é a primeira proposta a ser apresentada e nem a primeira também a ser passada, né, em uma das câmeras do Congresso. Mas essa, né, passou recentemente e esse é um pensamento que sempre foi bem desenvolvido ou sempre foi desenvolvendo ao longo dos anos. Tá? Então, hoje nós temos, ou pelo menos até o final do ano, nós tínhamos uma versão da lei que foi passada pelo Senado, que foi passada pela Câmara dos Deputados. Pela Câmara dos Deputados e que, em versões diferentes, porque foi alterando, né, entre passar em uma câmera e chegar na outra câmera, foi se alterando a versão. E aí uma versão final, ela foi apresentada, ou está sendo apresentada para ser apresentada na mesa do Biden, que ele precisa da assinatura final dele. O que isso faria, e essa é uma versão relativamente, vamos dizer, agressiva, no sentido de que eliminaria todas as cotas. Criaria algumas outras brechas e alguns outros programas e sistemas para tentar ajudar o resto da população, mas... na prática, iria fazer exatamente o que você falou, né, na nossa última live, destruiria as nossas empresas. Sim.
porque basicamente aconteceria isso. Né? Porque você imagina que aqui, ó, o Magalhães que está falando aqui, eu nem vi o que ele está falando, mas só estou pegando o nome. Imagina que ele quer ir morar nos Estados Unidos. O projeto dele hoje, ele pode aplicar, né, teoricamente, uma mudança de status pelos Estados Unidos hoje, né, e que daqui a 2 anos ele vai ter a resposta dele, ou ele pode esperar pelo Brasil, que vai ter 2 anos também de resposta. Agora, se isso mudar, pelo que a gente conversou, você não vai ter status para pedir a alteração de status da primeira fase, exatamente porque demora muito pelos Estados Unidos, ou 2, se aplica pelo Brasil, vai demorar 12 anos, ou seja, acabou, né? E querendo ou não, eu não sou advogado, então eu posso falar, eu não sei se você pode ou não, mas eu acho que o EB2NW, ele veio e ele está se desenvolvendo a ponto de que nós brasileiros, de certa forma, por termos uma qualificação acadêmica grande, nós temos uma certa, eu vou chamar de flexibilidade, eu não vou chamar de facilidade, porque a palavra facilidade e o SIS ela não combina na mesma frase. Não. Mas eu diria que é mais acessível, né? Ou, querendo ou não, o povo brasileiro é muito estudado, tem um nível acadêmico mais alto, e isso, de certa forma, favorece uma aplicação do EB2NW. Ou seja, ele tornou o Green Card mais próximo do que antigamente. Antigamente, eu lembro que, era assim, EB5, né? O EB1 era para Ivete Sangalo, né? O EB2 era para Albert Einstein ou a linhagem, né, paralela dele, primos de primeiro grau, ou o cara tinha grana para fazer o EB5, ou seja, o EB2NW, ele, de certa forma, ele veio trazendo um acesso maior para as pessoas. E se essa fila acaba, esse programa de fila, teoricamente, vira todo mundo uma raça só, e aí, meu amigo, você enfrenta a fila que tem, é o mundo inteiro na mesma fila. Exato. Ou seja, é meio merda. Depende, né? E vamos dizer, né? Depende de qual que é a audiência que a gente está fazendo, que está assistindo a nossa apresentação. Se eu estou fazendo essa mesma apresentação, discutindo essa mesma lei para uma audiência de clientes chineses, tá todo mundo soltando rojão. Sim. Porque, finalmente, né, é uma oportunidade de que eles não só fiquem no mesmo nível que todo mundo, mas que a fila, né, de uma década deles não se aplique mais. Sim. Mesma coisa na Índia. Mas, para basicamente todo o resto do mundo, né, é um grande problema, é um grande empecilho. Sim, então, sim. o que a gente espera, o que a gente sempre viu como o mais possível, não era uma versão dessa ideia. E por isso que eu usei a palavra agressiva, né? Porque essa foi uma versão em que, ok, não tem cota nenhuma, vai ser tudo igual. Então, entendeu? É 880. Então, o que a gente sempre esperou foi, sei lá, uns 44. Alguma coisa assim no meio termo, onde limita ou elimina as cotas de uma certa maneira, mas, ao mesmo tempo, não prejudica o mundo inteiro, né? A favor dos países que têm mais aplicações, não necessariamente por qualificação, mas por volume. Sim, sim. Esse seria o maior problema, porque esses países, China, Índia, por exemplo, teria com certeza maior volume. Sim. Tirariam todos os vistos. Sim. Deixa eu perguntar 2 coisas aqui, né? Aliás, primeiro eu vou falar uma coisa e depois perguntar outra. A primeira coisa que eu quero constatar é: nós estamos aqui comentando algo que vem acontecendo, mas que não finalizou, não aconteceu ainda. Eu posso falar da minha opinião pessoal, é que, assim, em algum momento isso vai acontecer. Agora, esse algum momento pode ser em outubro desse ano, pode ser em outubro do ano que vem, pode ser daqui 3 anos, 5 anos, 10 anos, ninguém sabe. Mas eu preciso lembrar que eu fiquei quase 5 anos falando para as pessoas se prepararem do aumento do EB5. E aí, uma hora aumentou de 500 mil para 900 mil. Então, se era pouco acessível, virou menos ainda. Então, aqui o Tielon está falando que está na 3ª etapa junto com a gente. Tielon, não estou falando corra amanhã porque fudeu geral. Não.
Mas estamos falando o que pode acontecer. Ou seja, em algum momento, a gente pode receber a notícia de que foi aprovada essa lei dessa forma. A hora que vai ser, não sabemos dizer, mas é importante que vocês saibam, porque uma família que está se preparando para morar nos Estados Unidos tem que saber o que está acontecendo até para se planejar, inclusive financeiramente. Não, Ou para dar claro. uma acelerada ou não. Claro, Né? e principalmente essa questão de prazo. Já é uma conversa difícil para a gente ter com os nossos clientes, porque os prazos da imigração já eram, tá? Assim, era uma sugestão. Né, baseado no processamento de outros casos, eles estão dizendo aí 10, 12 meses. Sim. Principalmente durante, e até a gente ainda está sentindo essas sequelas da pandemia, os prazos eles estão completamente não só estourados, mas um caso não necessariamente se respeita como estão sendo os outros casos. Mesmo na mesma categoria. Então, e a gente está falando uma questão de talvez 2 anos. Sim. Uma vez que os prazos começam a chegar ao ponto de 8, 10, 12 anos, planejamento de familiar é impossível. Assim, concordo com você, né? O próprio EB5, olha, o Fernando, que foi, pelo menos um dos primeiros brasileiros que eu conheci que fez o EB5, ele fez em 2007, se eu não me engano, ele estava com um green card provisório na mão em 9 meses. Hoje em dia, a gente tem cliente, Titi está sempre aqui, bateu 2 anos e meio agora e não tem. Né? Aliás, eu até ia te comentar um negócio que eu vi, um negócio um outro cliente nosso, do NOL, né, que bateu, o dele foi aprovado com 2 anos e meio o provisório. Ou seja, então a gente estava falando que era 9 meses, está 2 anos e meio. O NW, que era 1 ano, agora já está virando 2. Então, ou seja, mesmo que as coisas não mudem, o que o doutor Rafael está falando é o seguinte, mesmo que as coisas não mudem, como mais pessoas estão aplicando, maior é o problema que tem dentro da imigração. Né? Aliás, só fazer uma pergunta, porque depois eu quero entrar num outro assunto extremamente relevante e interessante. Né, que o Tchelon está perguntando se por um acaso ele aplicasse para o visto dele hoje e a lei entrasse em vigor amanhã. Como ele aplicou antes, teoricamente ele tem o mesmo direito ou ele iria para uma fila ou você não sabe? Ô, Thiago. Eu estou lá para trás. É muito provável, eu vou dizer de outra maneira, é muito improvável que qualquer nova lei, ou principalmente uma mudança de lei, seja aplicada retroativamente. Sim. Então, isso é o que muita gente tinha medo do EB5, por exemplo. Né? Usando o EB5 como exemplo, porque eu acho que, né, as nossas diversas lives que nós fizemos ao longo de vários anos falando sobre a possível mudança de valor do EB5, cada vez que a gente falava isso, muita gente falava, não, eles estão só fazendo marketing, né? Só fazendo venda, etc, etc. Até que um certo dia... Mudou. Né, mudou. E é assim que não vou dizer que é uma coisa assim do dia para a noite, porque o processo de aprovação de lei aqui nos Estados Unidos, bom, se bem que ele tem 2 maneiras, tá? Ou ele é aprovado por ambas câmeras e depois o presidente, e nesse processo aí, ou seja, quando tem aprovação em uma câmara, a gente começa a ficar alerta. Quando tem 2, né, a gente começa a ficar bem alerta. Quando tem 2 com um texto que não mudou muito entre uma e outra, a gente começa a ficar bem alerta. Sim. Então, e a gente não está nesse ponto ainda com nenhuma dessas legislações. Sim. Embora também exista a possibilidade da agência de imigração por si própria fazer uma mudança na política deles. Então, talvez eles não vão mudar os valores, né, ou requerimentos assim tão drásticos como já estão escritos na lei, mas por uma questão de política deles, isso eles fazem no dia seguinte, um dia para o outro. Né? Então, o que a gente fala para os nossos clientes não é uma questão de faz amanhã porque o dia seguinte vai mudar. Tá? Mas a gente já está vendo essa índole, já está vendo o aumento, né, dessa conversa dentro do Congresso mesmo. Então, é uma coisa que não só a gente já vem ouvindo há anos e anos e anos e anos atrás, como hoje a gente também está vendo a aprovação de algumas versões dessa lei, a gente vê que o negócio ele pode começar a chegar mais próximo da realidade. Né? Então, ao mesmo tempo, a gente não acredita que seja lá quando for mudar e de que maneira que for mudar, que essas mudanças sejam aplicadas retroativamente. Uma coisa que pode ser incluída na lei,
mas raramente é. Sim. Então você tem que fazer. Desculpa te cortar, até só falando uma coisa que tá me remetendo muito a esse assunto, embora o tempo tá curto, qualquer coisa a gente joga para a semana que vem para fazer de novo uma outra, que eu acho que aí tem muito assunto animal da gente falar. Uma delas é os brasileiros poderiam começar a entender um pouco mais o tamanho do problema que o problema entre aspas, o assunto imigração nos Estados Unidos, né? A imigração é um assunto tão gigantesco nos Estados Unidos, mas tão gigantesco, né? Assim, tem um problema de grana absurdo, o nível de vida, a galera pergunta de tempo, o nego não tem ideia da quantidade de aplicações e pedidos de vistos que tem por dia nos Estados Unidos inteiro e versus a quantidade de pessoas para trabalhar nos casos. Né? Eu já te comentei, né, um amigo aqui que tem um pessoal próximo em New Hampshire, que eles trabalham, que são... os caras ganham $11 a hora no centro de processamento de New Hampshire. Cara, $11 a hora é um salário, a gente está falando de $2.000 por mês, 2.000 e poucos dólares por mês. Cara, isso é um absurdo, né? Agora, Roberto, esse indivíduo, ele não é pago mais ou menos para ele analisar as 500 páginas de um caso em 15 dias quando se faz o premium process. Exatamente. A imigração recebe um pouco mais, mas esse indivíduo não. Então, o que você acha que ele vai fazer quando ele tem 15 dias para analisar 500 páginas? Ele não pode igual aprovar. O Brazuca, vai jogar lá pro final da fila. Fala, ih, você veio de camiseta amarela que não pode não. Olha, eu não vou dizer que ele faria isso, tá? Porque ele não... raramente ele vai negar o caso sem ele ter essa base, porque ele até nem chegou a analisar. Mas ele vai fazer uma auditoria do caso. Não porque ele precisa, não porque ele precisa de mais documentos, mas porque ele precisa de mais tempo para ele poder analisar as 500 páginas dele. Sim. Deixa eu falar só uma coisa aqui. A gente pode até, de novo, falar disso na semana que vem, se você quiser. Tá convidado a gente fazer... A gente pode fazer toda semana, se quiser bater papo. Acho que é legal para as pessoas conhecerem um pouco mais. Só uma coisa, para todo mundo, quem quiser participar do Morarão The Web, o de amanhã está lotado, mas começo do mês tem vaga, né? A gente abriu agora a sala. Quem quiser, manda o telefone por direct que nosso querido Alexandre vai entrar em contato com vocês para marcar não só o Morarão The Web, mas também as consultas, né, individuais de cada um. Doutor, acho que por hoje está bom. Vamos bater um papo semana que vem. Vamos deixar marcado o mesmo horário. Tem muito assunto interessante, muito assunto bacana para falar. Eu tinha visto... o pessoal está perguntando o valor. Eu acho que é 599, acho que é isso. Pelo Morarão The Web e a consulta já junto... cadê? Eu vi alguma coisa aqui. Titi, falamos de você. Muito bom ter você aqui. Isso aí. Doutor, brigadão. Grande abraço. Até semana que vem. Aliás, semana que vem eu acho que a gente deve falar principalmente sobre a nova, né, proposta de lei que já foi passada, pelo menos em uma das câmeras, que é a da legalização de legais. Puta, você sabe que é isso que eu ia falar, porque é o seguinte, eu já ouvi, só para nego ter ideia, eu já ouvi, inclusive, aqui nos Estados Unidos, de gente falando o seguinte, que o problema da imigração está tão grande, mas tão grande, que existem forças no bastidores meio que falando o seguinte, ô Biden, já que você é a favor da legalização dos ilegais, dá uma anistia geral e zera essa porra para a gente poder começar a funcionar direito. Tem gente, senadores, forçando que ele libere geral, dê uma anistia geral para ilegal, para não ilegal. Você está com a B2NW aplicado? Aprova tudo, zera e começa de novo. Que eles estão vendo isso como uma das únicas formas de resolver o problema da imigração. Mas não só formas, mas principalmente oportunidades. Sim. Porque nós estamos aqui, e você está falando nessa questão, né? O tópico de imigração. O tópico de imigração é uma das coisas, com certeza, mais políticas. É um dos tópicos mais políticos. Você fala de imigração, você começa uma conversa de imigração, dependendo da sua resposta, você nitidamente vai ser colocado como republicano ou democrata. A sua resposta, a sua visão baseada em imigração, ela vai ditar exatamente se você veste camisa vermelha ou azul.
né? É isso aí. Então, e nós temos hoje, não só em relação à idade, temos o presidente, que ele é democrata, nós temos o Senado, que a maioria, né, uma pequena maioria mais é democrata, e temos também a Câmara, que também está democrata. Ou seja, o partido Tudo mais azul. favorável à imigração, a qualquer tipo de mudança à imigração, está controlando os três branches do governo hoje em dia. Então, em relação à oportunidade, todo mundo está apostando que se vai ter qualquer tipo de mudança, favorável ou não, boa ou ruim, bem feita ou mal feita, whatever, provavelmente vai ser feita pelo Biden durante esse mandato. Sim. Enquanto ele estiver vivo, né? Porque do jeito que o velhinho está escorregando, meu amigo. Bom, ele eu não sei. Nós vamos ficar aqui vivo trabalhando. Ah, tá? sim, com certeza. Bom, muito bom. É isso aí. Semana que vem vamos falar mais. Obrigado aí pela tua atenção, gente. Obrigado aí Obrigado pelo convite. pelo tempo de vocês. Semana que... e quarta-feira temos live. Temos live com uma cliente que conseguiu o Green Card também. Quem quiser participar, vai ser bem bacana. Valeu, doutor. Falou, Roberto. Abração. Grande Obrigado pelo abraço. convite aí. Valeu, tchau, tchau.